Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de turco, para a nossa terceira aula de turco já. Eu quero começar pedindo para vocês, se vocês sabem a sensação que é de vocês gravarem uma aula inteira e esquecerem de plugar o microfone. Pois é isso aí que eu tô sentindo agora. Sabe, é rir para não chorar, mas estamos lá, estamos persistindo e insistindo e vamos gravar a nossa aula, vamos continuar com as nossas aulas. E por isso que eu já vou pedindo para vocês, deixem o like para mim, compartilhem o vídeo nos grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, que vocês sabem que tem pessoas que têm este mesmo amor que temos pela língua turca, pela Turquia, pela cultura e que queiram aprender, queiram buscar um pouquinho mais de conhecimento sobre a Turquia, sobre esse país lindo que nós compartilhamos este mesmo amor. E compartilhem, deixem o like que vai dar uma baita de uma ajuda para mim. Então vamos lá para a nossa terceira aula de turco. Começando a nossa aula, retomando um pouco que na primeira aula, lembrando que na primeira aula a gente falou sobre o alfabeto, a gente falou sobre a importantíssima harmonia vocálica, a gente estudou um pouquinho o básico que precisamos saber para começar a formar frases, a gente estudou sobre os pronomes pessoais. Aí passamos para a segunda aula. Na segunda aula a gente começou a formar frases com os pronomes pessoais, seguindo uma linha de estudo para poder ficar tudo certinho na mente de vocês. Começamos a estudar na segunda aula frases com os pronomes pessoais, frases de forma afirmativa, forma positiva, do exemplo ben doktorum, eu sou médico, sen ben babayım, eu sou pai, sen babasın, você é pai. A gente fez alguns exercícios, por exemplo, onlar öğrenciler, eles são alunos, ben güzelim, eu sou bonita. Por exemplo, siz avukatsınız, vocês são advogados. E esses tipos de frases positivas, e também estudamos a forma negativa, lembrando que adicionamos o değil para a forma negativa, que é o que dá o sentido negativo para a frase. Aí impomos nas frases, estudamos como formar as frases negativas, por exemplo, ben doktor değilim, eu não sou médico, você não é médico, ele não é médico, nós não somos alunos, e esse tipo de frase. E na aula de hoje falaremos sobre as perguntas, como formar perguntas desse tipo, usando o pronome pessoal e as perguntas do tipo eu sou, você é, tá? Que é o que a gente começou estudando, seguindo uma linha de pensamento de acordo com a nossa primeira aula que começamos com os pronomes pessoais e estamos seguindo. Então, forma de pergunta positiva e forma de pergunta negativa é o que a gente vai aprender hoje. Na aula passada aprendemos como formar o positivo e o negativo, e hoje a gente vai formar perguntas positivas e perguntas negativas, tá? Afirmativo e negativo em forma de pergunta. Vemos na aula passada que a forma negativa a gente tem que adicionar o değil, então seguimos para a aula de hoje, tá? A primeira parte. A forma de pergunta positiva. Para formar uma pergunta, eu sou, você é, utilizamos variações da palavra me, junto com os sufixos pessoais, o sufixo pessoal do pronome pessoal, tá? Então, vocês vão ter que guardar essas 4 formas aqui, tá? M, mi, mu, mu. Essas são as 4 formas que vão dar sentido positivo, o sentido de pergunta para as nossas frases, tá? O que a gente vai estudar hoje. Toda vez que você quiser fazer uma pergunta, você vai obrigatoriamente utilizar uma dessas formas de acordo com a harmonia vocálica. A harmonia vocálica é esta que estudamos lá na primeira aula e que vai ser levada para todas as nossas aulas. Se você não assistiu a aula 1, você vai ter dificuldade para fazer a harmonia vocálica.
Então, eu aconselho que você vá primeiro para a aula 1 e depois venha assistir as próximas, porque todas as nossas aulas, elas têm uma linha de pensamento. Você não pode pular direto para a próxima aula, a não ser que você já tenha uma noção do turco, né? Se você é uma pessoa que está começando a aprender agora, eu aconselho que assista todas as aulas. Então, aqui, usamos m, mi, mu, m para preservar a harmonia da vogal. Então, você vai ter que fazer a escolha de um desses daqui para preservar a harmonia da vogal e formar a sua frase. A harmonia da vogal, isto é a harmonia vocálica, né? Então, aqui um exemplo. Ben doktor muyum. Ben doktor muyum. Temos aqui ben, que é o pronome pessoal eu, doktor, que é a palavra doutor, médico, o mu, que vai dar sentido de pergunta para a nossa frase, e o que é o sufixo pessoal do ben. Este y aqui está aqui para separar o conflito entre as duas vogais, porque o mu ele termina numa vogal e o ele começa numa vogal. Então, temos que adicionar o y aqui, porque sabemos novamente que no turco vogais não se juntam. Então, ben doktor muyum? Eu sou doutor? Eu sou médico? Aqui. Temos aqui a formação. Vamos formar esta frase, então. Ben doktor muyum. Ben doktor muyum. Vamos ver a estrutura dessa frase. Vamos separar parte por parte. Vamos desestruturar a frase. Eu gosto de desestruturar a frase para vocês entenderem passo por passo o que cada coisa está fazendo ali. Então, cada palavra está fazendo ali. Então, ben, pronome pessoal eu. Pronome pessoal eu. Aqui temos a palavra doutor, médico. Então, médico. Doktor. Temos o mu. Aqui vamos separar aqui, que é o que dá sentido de pergunta para a frase. Temos o y aqui e temos o que é o sufixo pessoal do ben. Nas aulas passadas, a gente aprendeu a forma positiva. Relembrando como que é a forma positiva desta frase. Ben doktoru. Ben doktoru. Eu sou médico. Aqui em cima, a gente já separou o sufixo do ben, da palavra doutor, o sufixo pessoal do ben, que dá sentido que está falando de eu, de mim, ben, eu sou doutor, eu sou médico, tá? Aqui a gente já separou, na forma de pergunta, a gente separou aqui, a gente adicionou o mu, que é a forma de pergunta, que a gente está querendo fazer uma pergunta, a gente adicionou o y, que é para separar as duas vogais, uma da outra, para não ter o conflito de vogais, e ficamos com a frase ben doktor muyum. Ben doktor muyum? Eu sou médico? Vocês viram o que aconteceu com a frase? Eu transformei ela de positiva, eu sou médico, para a forma de pergunta, adicionando o mu. A gente retirou o sufixo pessoal do ben, que é o sufixo que dá sentido que está falando de ben, está falando de eu, do pronome pessoal eu em turco, e adicionamos ele aqui atrás do mu, que é o que dá sentido de pergunta para a frase. E ficamos com a frase ben doktor muyum? Eu sou médico? Este y ali tá para separar as vogais. Conseguiram entender? Então, vamos prosseguir aqui. Lendo novamente, para formar uma pergunta eu sou, você é, utilizamos as variações da palavra mi. Não é um sufixo, tá? O mi, ele é uma palavra porque ele não se junta a nenhuma outra palavra. Ele é uma palavra sozinha. É uma palavra que dá sentido de pergunta para a frase. Então, utilizamos as variações da palavra mi junto com os sufixos pessoais. Então, a gente adiciona o sufixo pessoal
do pronome pessoal ao mi para formar a pergunta. No caso, ficou muyum, tá? Ben doctor já sabíamos. Aí a gente adiciona o sufixo, a palavra que dá sentido de pergunta e adiciona o sufixo do ben a ele. E ficamos com a frase Ben doctor muyum. Agora, vamos aqui com os exemplos com todos os pronomes pessoais. Ben doctor muyum, eu sou médico. Sen doctor musun, você é médico. O doctor mu, ele é médico. Biz doctor muyuz, nós somos médicos. Siz doktor musunuz? Vocês são médicos? Onlar doktor mu? Eles ou elas são médicos? Certo? O que aconteceu aqui? Ben doktor muyum. Essa a gente já viu. Aqui o sen doktor. Aí adicionamos o mu para dar sentido de pergunta. E o sufixo pessoal do sen vem aqui para trás, sun. Vemos que aqui não temos o y, porque não temos conflitos de vogal. O sun, ele já começa com uma consoante. O doctor mu, então, não temos, aqui não temos sufixos, porque o, ele não tem sufixo, tá? Bis doctor muyuz. Aqui, o mu e o y para separar, porque aqui temos conflitos de vogal, e o us, que é o sufixo do bis, de acordo com a harmonia vocálica, tá? E como que a gente vai escolher este us? Falamos lá na primeira aula. Se você não assistiu a primeira aula, você vai ter problemas aqui para fazer a escolha dos sufixos. Então, mu, yus. Aqui, ó, temos o u. Então, de acordo com este u do mu aqui, você vai escolher o sufixo que vai harmonizar, o sufixo do bis que vai harmonizar com este u. E aqui nesta frase, a gente tem duas harmonizações. A harmonização do mu, que você vai ter que escolher entre uma dessas daqui, e a harmonização do us, que você vai ter que escolher de acordo com o mu, com essa vogal. Então, aqui temos duas harmonizações. Já vamos ver logo aqui abaixo, porque a gente vai fazer as frases com essas palavras. Lembrando, aqui, ó, siz doktor musunuz. Temos duas harmonizações novamente. Aqui a gente vai sempre harmonizar, a gente vai ter que harmonizar a palavra que dá sentido de pergunta com a vogal da palavra que vem anteriormente, que aqui é doctor, o. Como aqui temos todas as mesmas palavras, a gente está fazendo frases com a palavra doctor, sempre vai ser mu, porque vai estar harmonizando com o do doctor. E a gente vai ter que harmonizar com o u do mu aqui, harmonizando o sufixo do cis com o u do mu. Se você não está entendendo, volta lá pela primeira aula, tá? Agora, eu quero que vocês formem essas frases aqui, lembrando da harmonia vocálica, harmonizando certinho, fazendo a escolha do sufixo certinho, e lembrando que você tem que estar sempre em mão a tabelinha da harmonia vocálica, as regrinhas de como que você vai fazer as escolhas do sufixo, a escolha dos sufixos, para você conseguir formar as frases. Vocês vão usar ben, sen ou bis, tá? Ben para güzel, sen para öğrenci, o para avukat, siz, bis para çalışkan. Eu, você, ele ou ela e nós, tá? Eu sou bonita, vocês vão formar a frase assim: eu sou bonita, ele é aluno, ela é advogada, eles são trabalhadores, tá? É essa frase que eu quero que vocês formem. Então, vamos pausar o vídeo e vamos formar as frases. Vocês pausaram o vídeo, vocês formaram as frases, agora eu vou construir as frases junto com vocês para ver se vocês acertaram. Eu quero que vocês deixem nos comentários as respostas, como que vocês fizeram, se vocês acertaram ou não acertaram, quais foram as dificuldades. Eu quero que você que está seguindo as aulas comigo e está com a intenção de aprender, que você interaja e não tenha vergonha de pôr as frases ali, as frases que você fez, e a gente vai estudando juntos. Então, a gente vai fazer a frase: eu sou bonita.
a pergunta, né? Eu sou bonita? Então, temos eu, ben, a palavra Giselle, ben Giselle, aí adicionamos, aí a gente vem aqui, com qual vogal termina a palavra Giselle? Com a vogal E, Giselle. De acordo com esta vogal, você vai lá na tabelinha lá em cima da primeira aula, que se eu ficar voltando a gente não tem a continuidade da aula, a gente vai ter que estar sempre voltando, então vai lá em cima, vai descobrir que Giselle harmoniza com mi, tá? Ben, Giselle, mi. Agora, temos mais uma harmonização aqui, você vai ter que harmonizar o sufixo do ben com o mi, com a vogal i. Aí você vai descobrir lá naquela tabelinha, lembrando que o mi ele tem 4 formas do sufixo, o ben ele também tem 4 formas de sufixo que você vai ter que escolher, e de acordo com aquela tabelinha que eu dei, a primeira regra é aquela regra que você usa quando temos 4 formas do sufixo, e você vai lá e você vai descobrir que o sufixo do ben que harmoniza com o i vai ser o im. Aqui temos duas vogais, conflito de vogais, você vai pôr o y para separar. E chegamos no resultado final da nossa frase. Ben Giselle miyim? Eu sou bonita? Agora, a gente vai fazer com a palavra öğrenci, aluno. Eu estou sempre usando as mesmas palavras da aula passada, porque a repetição faz com que as pessoas aprendam. Eu quero usar as mesmas palavras, aí vocês vão repetindo os exemplos, exemplo de forma positiva, negativa, com as mesmas palavras, e isso vai fazer com que vocês consigam absorver melhor. Então, öğrenci, aluno, a gente vai fazer você é aluno? Você é aluno? Então, a palavra pronome pessoal você, sen, a palavra öğrenci, aí você vai lá, vai descobrir que öğrenci harmoniza com o mi, a forma de pergunta mi. Aí você vai descobrir que o pronome pessoal do sen, para dar sentido que estamos falando de você, vai harmonizar com o sin. Vai harmonizar com o sin, de acordo com a harmonia vocálica, que estudamos as aulas passadas. Então, aqui não temos conflitos de vogais, como vemos. A nossa frase fica sen öğrenci misin? Sen öğrenci misin? Sen öğrenci misin? Você é aluno? Passando para a próxima palavra, a palavra avukat, advogado, a gente ia fazer ele ou ela é advogado. Vamos falar que ela é advogada. Então, ele ou ela, na palavra ele ou ela, pronome pessoal é o. A palavra avukat, advogado. O avukat. Sabemos que aqui temos um a a palavra que dá sentido de pergunta, que harmoniza com o a, é a m. O avukat, m. Chegamos nesta frase. Aqui o pronome o não tem sufixo dele, para dar sentido que é ele. Quando a gente ver a frase assim, o avukat m, tá certo. Ele não leva nenhum sufixo. Ficamos aqui com a frase o avukat m. Ela é advogada? Agora, a palavra çalışkan, a gente ia fazer com bis, nós. Então, bis, bis çalışkan. Lembrando que o a, agora a gente vai ter que harmonizar com o a, para descobrir qual é a palavra que dá sentido de pergunta que harmoniza com o a, que é o m.
Se você estudou as aulas passadas, você vai saber como descobrir, de acordo com a harmonia vocálica, qual que você vai escolher. Agora temos que adicionar o sufixo do bis. E se você for lá ver, agora a gente vai ter que harmonizar com a última vogal aqui do M, que seria o A. Você vai ver que é o US. Se você soube fazer certinho, você voltou lá em cima na tabela, harmonizou com o A, você vai descobrir que é o US. Aqui temos conflito de vogais, do M com o US, você vai adicionar o Y para separar. E aí, chegamos ao resultado final da frase, que fica Biz çalışkan mıyız? Biz çalışkan mıyız? Nós somos trabalhadores? Eu gostaria agora de saber de vocês, se vocês, quem está estudando, quem está acompanhando as aulas porque quer aprender mesmo, quem assistiu às primeiras aulas, eu gostaria de saber se vocês estão conseguindo entender o quesito harmonia vocálica. Se quando eu falo aqui o exemplo que este M aqui vai harmonizar com este último A da palavra çalışkan, e a respeito deste A, de acordo com este A, você vai escolher entre esses 4, você vai escolher o M, de acordo com aquela nossa primeira aula que a gente teve, que eu dei aquela tabelinha para vocês e expliquei, olha, se tiver 4 opções do sufixo, você vai usar esta primeira regra. Se tiver 2 opções do sufixo, você vai usar esta outra regra. Eu quero saber se vocês estão conseguindo reproduzir frases na casa de vocês. Se enquanto vocês estão estudando, vocês estão conseguindo reproduzir e estão entendendo o porquê de cada sufixo que eu uso. Como que acontece essa escolha e o porquê que eu escolhi ele. Nesta frase, o porquê que eu escolhi aqui o is, o us, para harmonizar com o m. Por que foi o a e não o is? Por que foi o us e não o is? Dentre aqueles sufixos da lista lá em cima que eu dei da primeira aula, que são os sufixos do bis. Eu quero saber se vocês estão entendendo isso. Porque quando eu dou aula presencial, quando eu dou aula particular, eu consigo extrair isso dos meus alunos. Eu consigo saber se ele está aprendendo para eu conseguir dar continuidade com a aula. Mas se vocês com vocês não tem como eu saber. Eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários, olha, eu estou conseguindo, eu entendi certinho, você explicou, eu entendi certinho, ou não. Porque não faz sentido a gente continuar com as nossas aulas se vocês não estão entendendo isso. E se vocês não estiverem entendendo, eu tenho uma aula que eu preparei sobre harmonia vocálica, que vai ser uma aula que eu ia dar bem mais para frente, uma aula mais completa somente sobre harmonia vocálica, mas se vocês estão conseguindo entender por agora, certo. Essa aula eu quero dar bem mais para frente. Mas se vocês não estão conseguindo entender e não estão conseguindo reproduzir as frases com outras palavras que a gente está fazendo nas aulas aqui, então a gente precisa parar um pouco e aprender um pouco mais sobre a harmonia vocálica, porque nas próximas aulas tende só a usar mais e mais da harmonia vocálica, tá? E essa harmonia vocálica que eu disse na aula passada é o terror de quem está aprendendo turco, mas não precisa ter tanto medo da harmonia vocálica, que isso a gente vai desmistificando aos poucos. O que a gente está precisando para agora é o que eu passei para vocês. E eu quero saber se vocês aprenderam isso que eu passei para vocês. Se está tudo certo e se podemos dar continuidade e deixar a aula mais avançada de harmonia vocálica para mais depois. Então deixe aí nos comentários que eu preciso saber disso. Agora vamos para o modo de pergunta negativa. Como formar uma pergunta negativa? A gente aprendeu lá na aula 2 forma afirmativa, positiva, e forma negativa. Hoje, nas nossas aulas, estamos aprendendo a forma de pergunta afirmativa e agora a forma de pergunta negativa. A gente viu na aula passada que a forma negativa, para a gente falar a frase negativa, a gente usa a palavra değil. Aqui, a palavra değil. Lembram dela? Değil. Isso. E agora a gente vai usar ela juntamente com o mi e os seus derivados. Tá? As 4 formas do mi. Para fazer uma frase de pergunta negativa. Então vamos começar.
Nossa, aqui ficou bem errado aqui a nossa frase, bem desestruturado. Eu acho que foi um erro de digitação meu. Mas vocês vão entender aqui, então. Para formar uma pergunta, eu sou, você é negativa, usamos o que aprendemos, as palavras que aprendemos, aqui que foi o meu erro. Então, usamos as palavras que aprendemos anteriormente, que dão sentido negativo e dão sentido de pergunta, para a frase, que são o deil, que é o sentido de negativo, tá? E os derivados do mi, que é o sentido de pergunta, tá? O que dá o sentido de pergunta para a nossa frase. De acordo com a harmonia, como sempre, né? Vocês vão cansar desta palavra. Harmonia vocálica, vão cansar mesmo, sério. Mas não temos o que fazer, né? Temos que estudar. Então, aqui vamos para o nosso esquema. O pronome pessoal, ben, sen, o, bi, sis, onlar. Ben, sen, bi, sis, onlar, tá? Mais o substantivo ou adjetivo da frase, tá? Mais depois vem a nossa forma negativa, que é o deil. Antes vinha só o mi, agora temos a forma negativa que vem antes da forma de pergunta, tá? Que é o deil. A forma de pergunta agora vem depois do deil, que é a forma negativa. E mais o sufixo do pronome pessoal, que vem depois. Aqui temos os exemplos. Aqui os exemplos, então. Ben doktor değil miyim? Sen doktor değil misin? O doktor değil mi? Biz doktor değil miyiz? Siz doktor değil misiniz? Onlar doktor değiller mi? Ben doktor değil miyim? Aqui ben, sen, o, biz, siz, onlar, pronome pessoal. Doktor é a palavra médico. Esse değil significa que é negativo ou não da frase, não é da frase. Este mi, para dar sentido que estamos fazendo uma pergunta, como vimos no exemplo anterior de como fazer somente a pergunta afirmativa, o mi e o sufixo do pronome pessoal, tá? Aqui sim do sen, o não tem sufixo, bis é o is aqui, sis, sinis, onlar não tem aqui, seria aqui onlar değiller. Aqui seria o sufixo vem aqui no deil, tá? É a única diferença. Onlar doktor değiller mi, tá? Esse não teria como fazer miler, ficaria muito estranho, miler, não tem como. Então, o deil vem aqui, ó. O sufixo do onlar vem aqui no deil, değiller, tá? Essa é a única diferença que vocês vão lembrar aqui, tá? Lembrando, onlar doktor değiller, que é a única diferença, que é o único pronome pessoal que só harmoniza com duas opções, e aí ele vem aqui no deil, tá? É a única diferença. Fica onlar doktor değiller mi. Qual que é a diferença dessa forma para a anterior que a gente viu, que era a forma de pergunta positiva? É que é adicionado o deil aqui, tá? E como o deil é somente i, o deil, a última vogal dele é i, então vai ser somente mi. Mi, que a gente vai fazer aqui. Quando tem a forma negativa, a gente quer fazer não é, não somos, você não é. Então, como o deil, ele vai sempre estar aqui presente, então ele vai harmonizar sempre com o i, que vai ser com o mi, a forma mi para fazer pergunta, tá? E aqui, este im, sin, is, ele vai harmonizar com o i do mi. E aí vai ficar mi, im, mi, sin, mi, is, mi, sinis, mi, certo? Agora eu quero novamente que vocês pausem o vídeo e eu quero que para o Güzel, para o Öğrenci, para o Avukat e para o Çalışkan, eu quero que vocês façam com todos os pronomes pessoais, tá? Eu sou bonita, você é bonito, ele é bonito, nós somos bonitos, vocês são bonitos, eles são bonitos. Por exemplo, cada uma das palavras vocês vão fazer com todos os pronomes pessoais. Neste caso aqui é no negativo, né? Eu não sou bonita, você não é bonito, ele não é bonito, tá? E assim por adiante. Vocês vão fazer com todos os pronomes pessoais cada palavra, tá? E eu vou dar a resposta. Eu quero que vocês pausem agora e eu quero que vocês acompanhem. E agora que vocês pausaram e que vocês escreveram, acredito que vocês estejam praticando, eu vou dar a resposta, mas agora eu não vou escrever, tá? Agora a resposta vai ser falada para treinar a audição de vocês. Eu quero que o que vocês estiverem ouvindo, vocês reproduzam, vocês escrevam,
e depois vocês vejam com a resposta de vocês se ficou correto. Então vamos começar. Como que seria com o güzel? Ben güzel değil miyim? Sen güzel değil misin? O güzel değil mi? Biz güzel değil miyiz? Siz güzel değil misiniz? Onlar güzel değiller mi? Conseguiram acompanhar? Eu vou falar mais devagar. Ben güzel değil miyim? Sen güzel değil misin? O güzel değil mi? Biz güzel değil miyiz? Siz güzel değil misiniz? Onlar güzel değiller mi? Agora öğrenci. O öğrenci değil miyim? Ben öğrenci değil miyim? Sen öğrenci değil misin? O öğrenci değil mi? Biz öğrenci değil miyiz? Siz öğrenci değil misiniz? Onlar öğrenci değiller mi? Agora escutem e tentem trabalhar o cérebro, trabalhar a cabecinha de vocês para escutar em turco. Agora com a palavra avukat. Ben avukat değil miyim? Sen avukat değil misin? O avukat değil mi? Biz avukat değil miyiz? Siz avukat değil misiniz? Onlar avukat değiller mi? Ben çalışkan mıyım? Sen çalışkan mısın? Ben çalışkan değil miyim? Sen çalışkan değil misin? O çalışkan değil mi? Biz çalışkan değil miyiz? Siz çalışkan değil misiniz? Onlar çalışkan değiller mi? Certo? Acertaram? Eu espero que sim. E agora eu quero que vocês escrevam, escutem e escrevam, escutem e escrevam. E hoje, para completar a nossa aula, eu trouxe uma conversação. E por que eu fiz essa conversação aqui para vocês? Porque ela tem um pouco a ver com o que a gente está estudando e é bom vocês escutarem também uma conversação e vocês logo vão saber o porquê dela, tá? Eu vou ler para vocês e vocês vão treinar a audição. A nossa aula treina a gramática, treina a audição, treina a escrita e isso tudo é muito importante. Então agora vocês vão treinar a audição e vão treinar a leitura de vocês, a leitura e a interpretação. Essa é uma conversa entre Lisa e Abdurrahman. Tentem acompanhar. Merhaba, benim adım Lisa. Senin adın ne? Benim adım Abdurrahman. Affedersiniz, anlamadım. Adınız heceler misiniz? Abdurrahman. Abdurrahman. Neredeyse oldu. Tekrar edeyim. Abdurrahman. Abdurrahman. Şimdi oldu. İsminiz biraz zor. Evet, ama sizin Türkçeniz çok iyi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Então agora eu vou traduzir para vocês saberem o contexto, tá? A Lisa. Olá, meu nome é Lisa. Qual é seu nome? Meu nome é Abdurrahman. Desculpe, eu não entendi. Você pode soletrar o seu nome? Na verdade, esta palavra aqui, ela não é soletrar, é falar em sílabas, mas eu acho que não tem uma palavra equivalente no português. Não seria soletrar, seria falar em sílabas, tá? Mas eu não sei se no português tem uma palavra assim. Se tiver, vocês me corrijam aí, tá? Ela pediu para ele falar em sílabas o nome dele, então vou começar de novo. Olá, meu nome é Lisa. Qual é seu nome? Meu nome é Abdurrahman. Desculpe, eu não entendi. Você pode falar em sílabas o seu nome? Abdurrahman. E a Lisa fala errado. Abdurrahman. Tá quase. Deixa eu repetir. Abdurrahman. Aí a Lisa tenta de novo. Abdurrahman. Agora deu certo. E a Lisa fala para ele: o seu nome é um pouco difícil. E ele diz: sim, mas o seu turco é muito bom. E ela agradece: teşekkür ederim. Obrigado. E ele diz: de nada. Rica ederim. O que eu quis com essa conversação aqui para vocês? Além de trazer uma conversação aqui do dia a dia, eu quis mostrar para vocês o quanto vocês soletrarem as palavras vai ajudar na pronunciação de vocês. Aqui ela não sabia pronunciar o nome dele, era difícil. Aí ela pediu para ele falar em sílabas, para ficar mais fácil. Aí ele foi falando Abdurrahman. E aqui a separação em sílabas no turco,
você vai separando em sílabas as palavras, fica mais fácil para você aprender a pronunciar, tá? Aqui, por exemplo, benim. Adam seria Adam. Adam. Separar em sílabas as palavras. Aqui na língua turca, uma letra só pode contar como sílaba, tá? Por exemplo, a palavra, deixa eu pensar, evet. Aqui a palavra evet. E é uma sílaba sozinha, tá? E a segunda sílaba da palavra vet. Aí vocês falando assim devagarinho, falando em sílabas, vocês vão conseguir memorizar as palavras mais fácil, vai ficar mais suave, vai ficar mais devagar para vocês entrarem no entendimento de vocês as palavras. Então, para acabar a aula de hoje, eu deixo aqui os exercícios para vocês estudarem na casa de vocês. Todos os exercícios, tá? Se vocês quiserem pôr nos comentários as respostas, se vocês quiserem deixar por assim mesmo, vocês que sabem. Se vocês porem nos comentários, eu vou corrigir vocês, tá? Cada um que pôr nos comentários. Aqui, leia as palavras e complete os espaços com as letras corretas. Aqui, vocês vão completar de acordo com as sílabas. Temos aqui a palavra arabá, eu já vou dar uma resposta. Então, arabá. Vai ficar arabá. Vocês vão separar em sílabas. Aqui está separado em sílabas e vocês vão completar. Isso aí é atividade do Fundamental Turco, da primeira série turca? É sim, mas a gente está aprendendo também, como se estivéssemos lá no comecinho. Essa é a primeira atividade que eu passo para vocês. Pausem o vídeo e copiem. Aqui do 1 até o 9. Poderia ter posto mais um, mas ficou até o 9, tá? E aqui é a segunda atividade. Aqui temos o vocabulário da aula. Vocês podem pausar e copiar o vocabulário para ir já aumentando o vocabulário de vocês. Aqui desse lado eu separei os adjetivos e aqui do lado os substantivos. Ó, eu vou indo devagarinho e vocês pausam, se quiserem copiar. E aqui embaixo o segundo exercício, tá? Exercício. Primeiro, forme frases positivas com as palavras Anne Özgün Öğretmen. Eu ponhei aqui em português e você vai formar, lembrando lá da primeira aula que a gente formou as frases positivas, as frases negativas, negativa de pergunta e positiva de pergunta, fazendo uma pergunta positiva e uma pergunta negativa, e é isso que vocês vão fazer aqui nesse exercício. Forme frases positivas com essas palavras aqui, e aqui eu dei o exemplo, nós somos mães, eu sou ou eu estou triste, você é professor, é isso aqui que vocês vão formar, e aqui temos a palavra. Aqui temos a palavra mãe, aqui temos a palavra triste e a palavra öğretmen, que é professor. Aí o pronome pessoal, vocês que vão procurar. A harmonia vocálica, vocês que vão procurar. E essa é o jeito que vocês vão fazer. Aqui forme frases negativas com essas palavras. Aqui vocês vão formar perguntas negativas e aqui perguntas positivas. Certo? Aqui vocês vão estudar por vocês mesmos e se quiserem podem deixar aí nos comentários as respostas. Eu tenho meu e-mail também, vocês podem me enviar por e-mail que eu vou atender cada pessoa, cada um que quiser as respostas. Então até a próxima aula, até a aula que vem. Eu espero que vocês tenham adquirido um pouco de conhecimento com essa minha aula. Qualquer dúvida eu tenho meu e-mail, eu tenho a seção dos comentários, vocês podem me contatar. Então, até mais!